propôs que Darim ficasse mais um dia com ele, achando que tinha outro cliente para atender. Mas Giyok queria um verdadeiro encontro com Darim, e os dois chegaram a outro acordo. Naquela noite, Darim mal acreditava e Giyok parecia um desamparado. Ele pesquisou online sobre como beijar corretamente e ficou pensativo até que o assistente o chamou sobre a situação de trabalho. Ele não se importava com o trabalho, a mente dele estava cheia dela. Giyok perguntou ao irmão mais novo como beijar corretamente. Seu irmão mais novo ficou um pouco atordoado. E a empresa agora? O único que importava a Giyok era a mulher. Ele não precisava desse cara Dong Gong. No dia seguinte, de acordo com o acordo, Giyok e Darim saíram em um encontro como um casal de verdade. Eles andaram de bicicleta juntos e depois foram por lanches, com Giyok agindo, muito cavalheiresco, vendo que ela tinha comida nos lábios. De repente, ele a limpou para ela. Depois da refeição, eles caminharam juntos em um campo de flores de canola. Giyok queria segurar a mão de Darim. Ele até parou para expressar seus sentimentos, mas hesitou e não se atreveu até chegarem a uma árvore familiar. Com Darim, ela comparou a árvore a uma árvore centenária do bairro. Costumo vir debaixo desta árvore perto de casa para comer sorvete quando estou triste. Há uma sorveteria próxima que eu gosto muito. Enquanto falava, Darim procurava debaixo da terra. Ela encontrou um trevo de 4 folhas e mostrou imediatamente a Giyok. Ver este trevo representa a sorte na minha vida. E você, Giyok, é essa sorte. Ao ouvir essas palavras, Giyok ficou ainda mais certo de amar Darim de todo o coração. Para preservar a privacidade, Giyok alugou um iate e partiu para o março. Darim se sentiu um pouco constrangida com o gasto extravagante, preocupado com uma reprimenda de sua empresa. Giyok surpreendeu-se e perguntou qual empresa. Eu sou o proprietário, não trabalho para empresa alguma. Ao ouvir isso, ela percebeu que ele estava certo. Ele usou seu cartão preto sem poupar despesa. O belo comportamento de Giyok, como um presidente elogiado pela pessoa amada, fez seu rosto mostrar orgulho. Ele era o tipo de narcisista que sempre se sentia confiante. Mas de fato, Giyok tinha a capacidade de fazer isso. Depois, Giyok levou Darim para ver golfinhos, mas ela tropeçou e caiu no março. Giyok não pensou muito e pulou para salvá-la. Momento após salvar Darim da praia, os dois não resistiram à atração e começaram a beijar-se intensamente e apaixonadamente. Mas fazer isso em público aqui era um pouco demais. Os dois não tiveram escolha a não ser puxar um ao outro de volta ao quarto de Giyok e estavam prontos para isso. Mas enquanto se preparavam para começar, Darim lembrou de repente que ambos não haviam tomado banho desde que caíram no março. Ela queria que ambos tomassem um banho primeiro por preferir limpeza. Apesar de relutante, Giyok obedeceu a Darim e foi tomar banho primeiro. Darim estava animada com o homem, mas desconhecia o que ocorria em casa. O casamento de sua irmã com o noivo sofreu um acidente. O noivo dos rumores, de família nobre, era na verdade um viciado em jogos de azar e ações. Como resultado, ele ficou sem nada e até foi visitado por um chefe de gangue no casamento para cobrar a dívida, se ele não tivesse dinheiro para pagar. O noivo teria que pagar com seus órgãos. Ao ouvir isso, o noivo da irmã de Darim foi apressadamente procurar sua esposa. Daim viu o marido pegar o dinheiro de congratulações e fugir apressado, sem entender o que estava acontecendo, apenas vendo que não parecia algo bom. Os gangues, incapazes de encontrar o noivo Manuk, que pegou o dinheiro emprestado, não tiveram escolha a não ser sequestrar a mãe de Darim e ameaçá-la. Depois que ela abriu o celular, ela soube que sua filha fugiu com o marido endividado. A mãe de Darim teve um ataque cardíaco. O amigo íntimo, sempre ao lado da mãe, ligou para Darim, causando pânico e deixando Giyok sozinho na sala. Já fazia muito tempo que Ji-ho não sentia amor à primeira vista. Ele correu para chamar Darim no quarto, mas não obteve resposta. Um momento depois, apenas a viu correndo apressada por algum lugar, pois se apaixonara profundamente. Giyok, sem pensar, correu atrás dela para encontrar uma explicação. Mas os dois passaram repetidamente pelas vidas um do outro, ferindo-se mutuamente sem se encontrar, como se as vidas dos dois fossem paralelas, sem qualquer intersecção. Sem se encontrarem sequer uma vez, mesmo cruzando-se, até que Darim chegou ao hospital. A amiga dela contou tudo o que havia acontecido no casamento e a condição da mãe. Ao saber que sua mãe teve um ataque cardíaco, ela só podia culpar a si mesma por ser incompetente e desabou em lágrimas. Enquanto isso, desde que Giyok perdeu a pista da pessoa amada, seu irmão mais novo ligou para saber sobre o andamento da busca por alguém para a empresa em Dubai. Ele já havia contado tudo ao sócio, mas agora, o que o preocupava mais era o recente interesse amoroso passageiro. Giyok lembrou de repente que Darim havia mencionado ter uma grande árvore volva perto de sua casa, e ela frequentemente se sentava sob a sombra daquele árvore comendo sorvete. Então, ele correu para encontrá-lo por uma mulher estranha que acabara de conhecer, se Giyok não fosse o escolhido. Então, seria ninguém mais. Como um apaixonado, ele começou a planejar encontrar informações sobre Darim assim que soube que as taxas hospitalares de sua mãe eram muito altas. Sem dinheiro suficiente, mais de 10 milhões, o hospital não faria cirurgia. Caminhou lentamente pela rua de casa, vendo o futuro sombrio, sem saber o que fazer para ajudar sua mãe a manter a vida. Desenhem o que quiserem na folha em branco. A resposta nervosa na entrevista foi exatamente o talento que a irmã de Giyok procurava, e ela aceitou imediatamente. Giyok, após sair da empresa, ele foi ao ginásio e encontrou sua futura paixão,
arranjada pelo pai. De um lado, parecendo encantadora e dizendo a Ji-ok: "Sou muito possessiva, não quero que outros olhem para a pessoa que gosto." Ao ouvir isso, Ji-ok saiu para beber água, parecendo não se importar com nada disso. Mas quando ouviu a parceira de casamento expressar que gostava muito dele, ele lembrou de ter conhecido muitos da alta sociedade, que só falavam de monótonos negócios de mercado de ações. Apenas pessoas como Ji-ok a faziam sentir uma explosão. Isso fez repensar as emoções daquela noite na ilha Jeju. "Desculpe, mas vejo nosso casamento apenas como um contrato." Naquela noite, em frente à arvoreva perto de sua casa, Darin, preocupada, contou à sua melhor amiga que não sabia se passaria na entrevista. A melhor amiga dela não sabia consolar. Enquanto se preparavam para convidar Darin para comer em casa, chegou uma ligação anunciando a aceitação de Darin na empresa. Ela estava radiante, pulando de alegria. Agora, ela tinha dinheiro para pagar as contas do hospital da mãe no primeiro dia. Ao começar o trabalho, a Darin estava cheia de entusiasmo fervente. Ela precisava se esforçar para não decepcionar a empresa. Mas ao entrar, descobriu que suas colegas eram mães de família. Uma pessoa competiu com outra por um pedaço de batata doce com kimchi, e ela achou que estava em um mercado. Um momento depois, o gerente anunciou a chegada do líder de equipe. Darin e Ji-ok ficaram frente a frente, como velhos amigos reencontrados. Ele não imaginava que a mulher que procurava há tanto tempo apareceria diante de si. O que o fez sentir ainda mais irônico foi que na reunião, todos à sua frente eram mães grávidas com crianças de até 6 anos vindo trabalhar. Ao ouvir isso, Ji-ok perguntou novamente a cada pessoa para confirmar sua suspeita. E Darin, diante de sua irmã, não ousou afirmar que inventou tudo, então ela precisou confirmar que era casada e tinha filhos. Ao ouvir isso, o humor de Ji-ok desandou. Rindo tão alto que sua irmã não entendia o motivo do riso do irmão mais novo. Para evitar Ji-ok, Darin se ofereceu para buscar as coisas para todos. Ela não sabia por que sua sorte era tão ruim. Assim que desceu, ela se esbarrou em Ji-ok. Ele decidiu levá-la ao telhado para saber se ela tinha marido e filhos. Tudo o que ela escreveu no currículo era que era mãe de uma criança pequena. Ji-ok havia lido tudo. Ele perguntou irritado por que ela nunca disse ter um namorado. Naquele momento, ela disse que não tinha amor, sem dinheiro e sem pai, mas ela nunca disse que não tinha marido. Isso fez Ji-ok ficar ainda mais irritado. Já tendo marido e filhos, ainda beijando uma virgem como eu, não é à toa que, no dia em que íamos começar, você fugiu. Deve ter se sentido muito culpada em relação ao seu marido e filhos, né? Para manter o emprego, Darin não teve escolha a não ser admitir que todas as suas suposições estavam corretas. Depois disso, eles voltaram ao trabalho. Darin estava humilde e não conseguia olhar para Ji-ok, e ele também declarou de maneira direta: "Seguindo Darin, não importa o que os outros tentem fazer. Tudo não tem nada a ver comigo, faça o que quiser." Darin sentiu que sua vida acabava quando o trabalho terminava. O estado distraído de Darin intrigou todos. Eles planejavam com vida lá para comer, mas ela recusou. Ao se virar, ela encontrou o olhar odioso de Ji-ok. Desamparada, Darin só pôde chamá-lo: "Por favor, considere tudo o que aconteceu como se fosse eu. Aceitarei tudo, só espero que possa me deixar trabalhar." Ji-ok não concordou. Pelo contrário, ele pediu que Darin renunciasse. Entregue a carta de demissão a ele antes da manhã de amanhã. Darin correu rápido para puxá-lo, sabendo quão irritado ele estava. "Mas preciso desse emprego, G." Neste momento, o Ji-ok desabafou toda a repressão que havia suportado por tanto tempo. "Sabe o quanto trabalhei para te encontrar, mas a pessoa que procuro está me manipulando." Ser tratado como piada pelos outros era o que Ji-ok odiava mais após desabafar sua raiva. Ele saiu para beber, lembrando-se de ter abraçado e beijado apaixonadamente alguém com família. Isso era extremamente errado e ofensivo para ele. Apesar de ter bebido para tentar esquecer a imagem, quanto mais ele bebia, Gio não conseguia esquecer aquela noite em casa. Darin segurava a carta de demissão na mão, pensando, atrás dela, uma mãe doente neste momento. Para que ela precisava de integridade e coragem para dizer isso, ela rasgou a carta, decidindo ser desavergonhada com Ji-ok no dia seguinte. Chegando ao trabalho como previsto, ele nem sequer a olhou. Então, Darin não teve escolha a não ser executar desavergonhadamente o plano autor, usando um plano desesperado para implorar para poder trabalhar. Depois, ela relatou as dificuldades que enfrentou, o que aconteceu entre eles, considere um acidente e deixe tudo ir, ao saber que o beijo foi considerado um acidente e liberado. Ji-ahn decidiu levá-lo sozinho. Enquanto isso, o presidente continuava obcecado com tudo relacionado a Darin, mesmo que ele nadasse para esquecer essa obsessão. Tudo ainda estava muito claro, sem mencionar que ele não nadava há muito tempo. A figura familiar estava à sua frente, deixando-o extremamente frustrado. Ele pensou que Darin veio aqui para usar truques sujos para alcançar seus objetivos, incluindo beijar outras pessoas. Darin, apesar de difamada, é inconsequente. Concordou com o que Ji-ok disse e queria fazer ainda mais, pois as mães que ficam em casa do seu time também precisavam sobreviver. Mesmo que tivesse que se ajoelhar e implorar a Ji-ok para assinar a aprovação, ela aceitaria, mas Hee-jo a desprezava totalmente, jogando todos os esforços do grupo na piscina. Darin não suportou ver seus esforços se perderem no mar
e mergulhou imediatamente na água fria para salvar sua vida, porque o nível da água era muito profundo. Aos poucos, ela não conseguiu mais virar para respirar. No final, Gio não resistiu e pulou para salvar a pessoa que mais odiava. Depois de puxar Darim para a areia, Gio perguntou se esse papel estúpido valia a pena. Darim sabia apenas que queria viver e que viveria. Não só esses papéis, mas também os meios de subsistência das pessoas que os criaram. Ela não queria que ele jogasse tudo fora como se não tivesse valor. Pouco tempo depois de ir embora, Gioque se arrependeu e temeu que Darim estivesse com frio. Então ele a puxou para o carro. De repente, ele tirou o casaco e a cobriu, temendo que ela estivesse com frio. Ao longo do trajeto de volta, Gio continuou difícil, pedindo que ela apresentasse o que havia preparado. Mas seus olhos notaram que suas roupas ainda estavam molhadas do mergulho na piscina. Quem viu as ações dele percebeu o quanto amava Darim. Ao chegar em casa, Gioque apenas lhe disse algumas coisas, como apresentar de forma mais atraente e sexy, para que quem pegar o relatório só queira continuar lendo. Então ele tirou o relatório e pediu que ela o seguisse. Darim anotou rapidamente tudo o que ele disse, elogiando enquanto escrevia. Não é à toa que você é um profissional. O rosto de Gioque refletia orgulho ao ser elogiado. Ele estava feliz até o céu azul. Tá bom, tenho que ir. Até amanhã, Gioque. Quando Darim foi chamada de volta pelos mafiosos, que perguntaram se ela era a proprietária da casa. Gioque, a caminho de casa, percebeu de repente que Darim esqueceu o celular. Então, ele voltou apressado para devolvê-lo. E Darim, por aqui, disse ser apenas uma inquilina. O proprietário havia viajado há muito tempo para viver no exterior e ela não sabia de nada. Ao ouvir isso, o gangster virou e bateu no irmão mais novo. Eu te disse para ir pegar o dinheiro antes? Você não ouviu, de fato. A pele grossa e a confiança de Darim a ajudaram a enganar os cobradores de dívidas com sucesso. Mas o incômodo Gioque apareceu e chamou o nome de Darim. Ela rapidamente sinalizou para que ele não a chamasse. Mas ele chamou ainda mais alto. Como resultado, os gangsters perceberam que haviam sido enganados e imediatamente caçaram Darim para cobrar a dívida. Gioque ficou parado, sem entender, e também foi arrastado. Um cara que treina há tanto tempo não corre tão rápido quanto o devedor. Assim que o melhor amigo de Darim viu a cena, ele também os perseguiu apressadamente, chegando a uma seção da estrada. Gioque não teve tempo de respirar antes de ser arrastado, mas Darim torceu o tornozelo acidentalmente em uma situação perigosa. Felizmente, Gioque foi rápido e a escondeu em um armário próximo. Ao ver este lugar, o cobrador de dívidas, ele também começou a suspeitar se os dois estavam escondidos dentro. O melhor amigo de Darim, para distraí-los, gritou seu nome com urgência. Isso fez com que os dois, no espaço estreito, não ousassem respirar. E só então respiraram aliviados no espaço onde era difícil respirar. Gioque e Darim não tiveram tempo de se mostrar afetuosos quando a melhor amiga abriu a porta e viu tudo. Ele queria entrar para protegê-la, mas foi empurrado por Gioque. Ei, quem é você? Eu sou o chefe dela. E você quem é? Eu sou o marido dela. Um cumprimento intenso o irritou tanto que ele quis perseguir macacos até o topo da montanha. Mas ao ver os dois tão próximos, Gioque se perguntou por que esses dois poderiam ter conflitos. O que fez Darim vir à ilha Jeju sozinha, mas pensando nisso, vendo-os tão próximos, ele era muito ciumento em casa. Ainda estava irritado com a minha Darim. Todas as palavras que ele monologou foram ouvidas claramente pelo irmão mais novo. Deve estar irritado com essa jovem mãe novamente. Não me diga que está com ciúmes, ok? Ao ouvir isso, Gioque começou a rir. Será que vou ficar ciúmes do marido de alguém? Bem, o rosto dele mostrou claramente que estava com ciúmes após o irmão mais novo terminar de falar. Ele se sentiu muito irritado, mas não pôde fazer nada. Ele tinha razão, não pôde discutir, pois era perseguido por dívidas. A noite passada, Gioque estava preguiçoso e não quis sair da cama. Mas, ao lembrar que Darim teria um encontro com ele na empresa, ele preparou tudo. O olhar que ele lançou ao Seon-Woura, como se quisesse devorá-lo vivo. Na reunião, Haran chutou acidentalmente o sapato dela em algum lugar. Ela procurou o sapato com o pé. Isso fez com que Gioque confundisse os dois, que estavam flertando debaixo da mesa. Ele congelou e então protegeu deliberadamente Darim, dizendo: se você derrubar uma caneta, deixe-me pegá-la, pois não quero que veja cenas indesejáveis. Ao almoço, Seon-Wei convidou todos para comer, mas o estômago de Darim não estava bem. Então ela teve que ficar na empresa. Depois que todos saíram, ela pesquisou online sobre alimentos bons para o estômago. Quando Gioque voltou com um saco de mingau, ele mentiu. Sou alérgico a abalone. Pedi caldo de carne, mas me deram errado, de abalone. Então, vou te dar. Darim ficou sem palavras. Na hora do chá da tarde, ele até comprou chá de gengibre para todos, preocupado com ela. Ele comprou coisas para os outros para não ser descoberto. Depois de terminar o trabalho, ele decidiu ir questionar Haran para esclarecer os fatos. Chegando ao local, ele disse diretamente: parece que você tá feliz ultimamente, né? Haran contou com entusiasmo sobre a pessoa que gostava, mas não tinha tido a chance de contar aos pais. O problema era que a outra pessoa tinha família, e eles haviam se beijado. Gioque perguntou sobre a senhora Darim ao ouvir isso. Haran compreendeu o que Gioque quis dizer. Mas ela lembrou do que Seon havia perguntado, esperando que ela não revelasse o casamento falso. Então, ela só pôde suspirar e ouvir Gio reclamar e pregar por muito tempo naquela noite. Darim lembrou-se das ações de Gioque, sentindo-se profundamente tocada. Sem mencionar a folha de trevo de 4 folhas que ela pegou, parecia ter grande significado. No dia seguinte, Darim se encontrou com Gio para devolver-lhe a folha de trevo de 4 folhas. Ela disse, na verdade,
Sinto que fui mais sortudo ao encontrar um benfeitor que me ajudou a quitar minhas dívidas e a ter um bom emprego. A apresentação do projeto está chegando, então quero devolver isso para você. Ao ver isso, o coração de Ji-ok se sentiu confortado ao longo do tempo. Além disso, Da-hin queria que ele cumprisse o sonho da mãe. Na apresentação, a irmã mais velha de Ji-ok, Jin-hee, apresentou conteúdo para famílias abastadas, promovendo fraldas com o slogan "Nascidos para ser luxuosos". Ela acreditava que se contratassem celebridades as vendas certamente aumentariam. Ouvindo isso, pareceu viável, mas o número de clientes pode não ser grande. Chegou a vez de Ji-ok falar. Ele perguntou a todos: Natural B é um lugar de luxo ou uma empresa que desenvolve crianças? Ele se voltou para perguntar ao diretor Choi: quer que seu filho nasça um gênio, estudando muito e sabendo tudo, ou ganhando mais dinheiro que os outros? O diretor respondeu que nenhum pai quer isso. Conforme o diretor disse, as crianças nascem para não serem comparadas. Ji-ok apresentou o projeto de plantio de árvores, comparando a capacidade do árvore de crescer mais alto que as pessoas com o desejo mães de seus filhos serem altos e saudáveis. O plano dele superou o da irmã por ter uma visão mais ampla e humana. Depois da apresentação, o rosto de Jin-hee evidenciou claramente a inveja, enquanto o grupo dele se alegrava em parabenizar todo o grupo. Ji-ok levou todos a comer mariscos. Quando Dae-rin, por acidente, deixou cair algo e ia se abaixar para pegá-lo, Ji-ok, de repente, cobriu a borda da mesa com a mão para evitar que ela batesse a cabeça. Dae-rin se sentiu um pouco tocada por isso. Ao mesmo tempo, Seon e Haran celebravam um aniversário nas proximidades. Inicialmente, Sayeon-woo estava animado para tirar fotos para Haran, mas depois sentiu que não era certo e a deixou. Nesse momento, Da-rin descobriu que Ji-ok não era realmente alérgico ao abalone. A caixa de mingau da manhã foi uma mentira para comprá-la para ela. Jin-hee continuou falando sobre o caso, dizendo que sua amiga havia terminado com o marido. Da-rin disse naturalmente que, se fosse ela, deixaria ele ir. Se já não nos amamos mais, como podemos viver juntos quando a festa acabou? Da-rin estava tão bêbada que perdeu contato com a realidade. Ji-ok estava preocupada, mas insistiu em ir para a segunda rodada. Dae-rin cambaleou ao caminhar, evitando que Ji-ok ligasse para Seon-won para buscá-la. Ela disse: sei que o trevo de 4 folhas é eficaz, não é? Isso te ajudará a vencer. Ji-ok ficou surpresa, achando que descobriu que estava sendo traída. Mas, na verdade, Da-rin relatou o incidente em que mentiu sobre ser alérgico a abalone e comprou chá da tarde por se preocupar com o estômago dela. Ela estava muito grata e um pouco emocionada. No entanto, Da-rin não queria se lamentar. Ji-ok olhou para ela com determinação, cerca de beijar da Rem inconscientemente. No dia seguinte, ao acordar, Da-rin não se lembrava de como chegou em casa durante a reunião. De repente, ela lembrou da palavra que disse bêbada e gritou, envergonhada. Quando ela se encontrou com Ji-ok em particular, ela perguntou hesitante se ele se lembrava de algo. Jae-yu fingiu inocência e disse que não se lembrava de nada. Isso fez Da-rin suspirar aliviada. Desabafando que era um péssimo bebedor, ela não sabia que as palavras de ontem haviam partido o coração de Ji-ok. O fato de eles estarem sentados juntos ontem à noite foi fotografado pelo gerente Ma e entregue à sua irmã mais velha. Jin-hee planejava derrubar seu irmão mais novo naquela noite. Apenas Ji-ok e Da-rin ficaram para trabalhar além do horário. Ele instruiu-a pensativamente. Isso a deixou um pouco estressada. Enquanto ela ia embora, descobriu que Da-rin sofria de fortes dores de estômago por causa de uma gastrite aguda devido à pressão. Ele a pegou no colo e a levou ao hospital. Vendo a garota que gostava na cama de hospital, Ji-ok desejou dolorosamente ser seu marido. Ao receber a ligação do Dui, Ji-ok pensou, desculpe, mas hoje à noite, decidi ficar ao lado dela. Ele sentiu que já estava louco o suficiente.